Olha, uma história de causar revolta. O TV Jornal Notícias fala agora sobre o caso de estupro que vinha acontecendo em Gravatá desde o ano passado. Um jovem de 21 anos está preso, suspeito de estuprar seus 4 irmãos, um menino e 3 meninas. Hoje, a repórter Stephanie Hermano foi até Gravatá contar essa história com detalhes pra gente. Ela está aqui comigo ao vivo. Me dá a Stephanie aqui. Boa noite, Stephanie. Oi, Fernando Rodolfo, boa noite para você, boa noite para todos. Esse crime bárbaro causou espanto em muita gente lá em Gravatá. A gente conversou com algumas pessoas nas ruas e as pessoas pareciam não acreditar, porque o crime é bárbaro, ele assusta. Este jovem suspeito de estuprar os irmãos, além de cometer este crime, ele também agredia fisicamente as crianças, ainda por cima obrigava elas a usar maconha e ainda fazia pressão psicológica. Por isso que durante tantos anos eles sofreram calados. Um absurdo, um verdadeiro absurdo. Bom, você conversou lá com o conselheiro tutelar Adilson Santos. Né? O Adilson foi quem encontrou essa situação primeiro, ele foi lá no ano passado, né? Ele recebeu uma denúncia e esteve lá na casa. Vamos ver o que é que ele falou da primeira visita no ano passado, na tela. Era uma situação muito delicada, muito difícil. A denúncia era de abuso sexual, porém nós encontramos as crianças em uma situação de vulnerabilidade muito grande. Elas corriam com medo de gente, quando via pessoas elas corriam, se escondiam. Eram criadas como bicho, inclusive com cachorro e cabras dentro de casa. Não existia móveis, era uma situação muito delicada. Pela situação em que nós encontramos as crianças, o Conselho sentiu a necessidade de fazer a retirada. As necessidades fisiológicas faziam nos matos, não existia um banheiro, comida era muito pouca, feito em fogo de lenha, em panelas de barro, totalmente suja. Era uma situação muito delicada. Os conselheiros até choraram quando viram a situação. Então, de imediato, fizemos a retirada e colocamos essas crianças na casa de acolhimento aqui em nosso município. Que situação, hein? Depois de tudo isso que ele narrou aí pra gente, as crianças ainda voltaram para essa casa por decisão da justiça. Roda aí. Então passaram por várias audiências e o juiz, junto com o município, entenderam que eles deveriam voltar para casa, de forma que foi reconstruída a casa, feito banheiro, dado toda uma estrutura para que eles tivessem uma vida digna, né? E sendo acompanhados durante 6 meses, que por falta de estrutura também no CRAS, com 6 meses o CRAS foi visitar e encontrou a casa na mesma situação em que encontramos a primeira vez. Pois é, essa semana o Conselho Tutelar foi lá novamente, graças a uma denúncia, e a situação encontrada foi a mesma do ano passado. Lixo total, as crianças sem roupa, panela suja, animal em casa, enfim. Aquela cena terrível. Mas sabe por quê a casa estava desse jeito? Porque a própria adolescente deixou assim para chamar a atenção de alguém que pudesse avisar ao Conselho Tutelar. Veja aí o que é que ele falou. Isso feito propositalmente pelo adolescente para que o conselho fosse lá. Os armários vazios, fogão entupido, assim, muito triste a situação em que nós encontramos, né, quando o CRAS chamou o conselho para ir na residência. Tivemos a obrigação de trazer essas crianças mais uma vez e colocar na casa de acolhimento. Das crianças, quem foi que abriu o jogo? Olha, a adolescente, por não suportar mais toda aquela carga que ela vinha de dona de casa, de presenciar toda aquela situação triste, porque na delegacia, a escrivã, ao ouvir a menina, todos choraram, escrivão, psicólogo, conselheiro, foi muito triste a situação. Ela não suportou mais de apanhar, de pressão psicológica, de ser obrigada a utilizar droga. Tudo que era de ruim acontecia com essas crianças e com essa adolescente, então ela não suportou mais e conseguiu abrir o jogo, graças a Deus, foram retiradas e colocadas em local seguro, que é a casa de acolhimento. E nessa conversa que a adolescente de 14 anos teve com o conselheiro tutelar, ela deu detalhes de como era que aconteciam essas agressões sexuais. Coloca aí na tela. E aí ela abriu o jogo, que era abusada sexualmente há muito tempo. Tanto ela como o irmão conseguiram abrir o jogo, menos os pequenos, né? Após o exame sexológico foi identificado
de princípio, que os dois eram abusados, as duas crianças, só depois é que foi identificado isso, mas foi tudo uma investigação para poder chegar no imputado. E ela disse, a menina que abriu o jogo, ela disse que queria ver o irmão preso. Ela explicou por que não tinha denunciado antes? De forma alguma. Em nenhum momento ela queria ver ele preso. Ela queria que parasse essa situação, porém não queria que ele fosse preso. Ela pediu, pelo amor de Deus, não prendam meu irmão, eu gosto muito dele. Né? É uma situação que a gente sabe, é família, é no sangue. Mesmo acontecendo o crime, ela não queria que o irmão fosse preso. Até porque ela se sentia mãe, tanto das crianças como dele, que era que tinha a obrigação de fazer tudo na própria casa. Ela se sentia mãe porque eles não têm mãe. Né? A informação é que eles não têm mãe, só tem um pai que passa o dia inteiro na rua trabalhando, na roça inclusive trabalhando. Na delegacia, o irmão mais velho confessou tudo, da mesma forma que confessou no Conselho Tutelar, e deu detalhes ao delegado Sérgio Moura. Me dá o delegado aí, coloca na tela para mim. Ele não resistiu à prisão, foi trazido aqui para a delegacia, onde prestou depoimento e ele confessou esses abusos. O que ele fazia com os irmãos? Ele fazia todo tipo de prática sexual com os irmãos. Além disso, fazia com que eles obrigavam a trabalhar, a carregar baldes d'água, os irmãos muito pequenos. E batia muito nas crianças, trancava as crianças num quarto, não deixava que as crianças saíssem e ficavam todas à mercê da violência dele. Muito bem, eu estou aqui agora com a doutora Leliane Rocha, que é psicóloga, pesquisadora e também tem uma atuação nessa área aí de sexualidade. Doutora Leliane, a senhora assistiu, a senhora acompanhou, né, agora aqui o relato do conselheiro tutelar lá de Gravatar, e é um caso assim que chama muita atenção, né? Do ponto de vista da psicologia, como é que se explica isso? Essa relação confusa lá entre os irmãos, violência sexual, ele obrigava as crianças, aí, os irmãos a usar droga, eles viviam naquele ambiente. Como é que se explica isso do ponto de vista da psicologia, doutora? Boa noite. Boa noite, Fernando Rodolfo. Boa noite a você que nos assiste. Essa é uma situação clara de vários tipos de abuso. Nós percebemos aí a negligência de um ambiente propício para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Percebemos o abuso físico, percebemos também o abuso sexual e psicológico. Então, a estrutura do abusador, normalmente ele também passou por algum abuso ou tem algum problema no seu desenvolvimento psicológico. Então, muitas vezes ele reporta uma situação de abuso, abusando também de outros. E umas questões muito complicadas desse caso é que o abuso aconteceu na família. E isso é muito problemático para as crianças e adolescentes abusados. Por quê? Porque é muito fácil eles confundirem o abuso com afeto. É muito difícil para eles denunciarem, porque quando uma criança é abusada, normalmente ela se sente culpada pelo abuso. E eu achei interessante quando a adolescente coloca que de propósito ela deixou a casa bagunçada. Foi uma forma dela falar sem palavras, que não estava mais suportando aquela situação. Então até eu quero deixar um recadinho para os pais aqui. Toda criança abusada, ela vai falar de alguma forma. Nem sempre com palavras, muito dificilmente vai ser com palavras, Rodolfo, vai ser com o comportamento. Então uma criança, um adolescente mudou de comportamento drasticamente, um comportamento que ele não tinha antes e está tendo agora, os pais têm que estar alertos, porque pode ser uma situação de abuso. É clássico, criança e adolescente não muda de comportamento do nada. Ou ele está sendo abusado física, ou emocional, ou psicologicamente, enfim, em alguma situação de sofrimento emocional. O fato deles morarem lá numa comunidade rural, viverem isolados, né, ali em convívio com animais, sem roupa, esse isolamento da sociedade também contribui, né, doutora? Sim, porque aí a gente já pode notar claramente um adoecimento emocional, psicológico e psíquico dos cuidadores dessas crianças. Porque para o desenvolvimento básico da criança, para ela se sentir bem, o básico ela precisa de quê? De alimento, conforto, lazer. Então ela não tinha nenhum ambiente de moradia. Então só o ambiente sem o abuso já configura uma agressão à criança, um abuso à criança, sem um abuso sexual. Então esse ambiente que não tem nem limpeza, que é básico do ser humano, imagina a alimentação, já se configura como um abuso e complica o desenvolvimento da criança. Ok, doutora, eu quero lhe agradecer aqui. Nós que agradecemos. A sua presença aqui no TV Jornal Notícias foi muito importante, essa sua colocação foi muito importante aqui para a gente nesse debate desse caso absurdo que aconteceu em Gravatar. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada. Eu deixo mais uma vez um recado aos pais.
cuide bem dos seus filhos, oriente sexualmente. Sobre educação sexual infantil, nós desenvolvemos um projeto. Quer saber mais sobre ele? Vai lá no Facebook, Leiliane Rocha. Um abraço a todos. Obrigada, Rodolfo. Ok, muito obrigado. A gente vai para o intervalo rapidinho e eu volto daqui a pouco. Até já, agora 7h25.